Meus queridos e minhas queridas, muito boa noite. E é um prazer recebê-los, apesar de um pouco antes estarmos imbuídos em sorrisos e alegrias, mas agora nós vamos trabalhar. Esta é uma reunião de negócios onde todos podem aprender e todos podem contribuir para que este método de negociar, este método de ter uma plataforma digital para poder fazer não só a sua independência, como também ajudar as outras pessoas para que tenham uma vida melhor e possam viver com uma saúde apreciável. Então, nós estamos hoje na reunião número 165. Observem a longevidade do processo de expansão da nossa treinamento. Muito bom. E hoje, meu nome é Senator, hoje, casualmente, o nome está acertado aqui na minha tela, que às vezes fica o nome da dona Elizabeth. Senhor Edmilson, boa noite. E para que a gente possa ter uma coroação dos trabalhos de hoje, eu gostaria de apresentar o primeiro palestrante. O primeiro palestrante é o senhor William. Acima de tudo, ele é natural do Rio de Janeiro, embora o senhor Natan não esteja lá neste momento, mas ele mora em Guaratinguetá. Técnico em eletrônica, aposentado pela Força Aérea e casado com a dona Ana, que também é professora e hoje é aposentada. A sua filha, que também é Ana, atual controladora de voo na Força Aérea, e hoje mãe da Mariana. A Mariana nasceu agora, rapidinho, 5/8. E o William, no dia 14/8, completou mais uma primavera. E, acima de tudo, conheceu e iniciou a Emo em 94, consumindo produtos de excelente qualidade. Ao final, nós vamos falar um pouco sobre isso. Retornou ao negócio antes da pandemia e está na escola, esta daqui que nós chamamos de B3, participando do processo de capacitação, participando do processo de inteirar-se da qualidade dos produtos e o que fazer para crescer no seu negócio. Gosta de aviação e de passear. Também, se não gostar de aviação, trabalhando tantos anos na aviação, tem algo errado. Então, por favor, abram os vossos microfones e vamos dar uma calorosa salva de palmas para o vovô da Mariana, que vai nos apresentar como que esse negócio funciona, que nós chamamos de MOP, apresentar o plano para nós. William. Grande William! Rapaz! Rapaz! Senhores e senhoras, tudo bem? Boa noite. Fechem os vossos microfones. Estão todos escutando bem? Vou falar, como o senator falou, de uma oportunidade de negócio. O empreendedorismo. Empreender, vamos falar um pouquinho sobre tendências de mercado, o que está acontecendo hoje, atualmente, né? Como empreender e por que nós escolhemos essa empresa, que é a número 1 no mundo em vendas diretas, né? E a empresa que nos dá suporte com produtos, nos fornecendo individualmente produtos de uso diário e obrigatório, né? Para limpeza e tudo mais. Mas, de primeiro, nós vamos falar um pouco sobre empreendedorismo. O que seria empreender? Empreender hoje está muito, vamos dizer, em voga, né? Seria a pessoa, basicamente, que tem bastante dinheiro, pega o seu dinheiro e
paga outras pessoas para que trabalhe esse seu dinheiro, né? Trabalhe esse seu montante. Normalmente, o quê? Essa pessoa tem mais de 500 funcionários, vamos assim dizer. E essa é uma tendência hoje. E as pessoas, os microempresários, que têm possibilidade também de pagar empregados, né? No caso aqui no Brasil, eles têm 1 ou 2 empresários, por isso que chama microempresários, mas sempre com essa mesma ideia de aplicar o seu dinheiro contratando outras pessoas para que esse dinheiro possa dar lucro e multiplicar. Então, basicamente seria isso daí. E uma tendência que está acontecendo hoje é venda direta. Você tem uma fábrica, um fabricante. Esse coisa não está legal. Você tem um fabricante, uma fábrica. Uma fábrica. Essa fábrica, ela vai produzir produtos. Ih, caramba, ficou ao contrário, né? Vai produzir produtos de vários tipos de produto de limpeza, etc., que tem a finalidade de lucrar. Então, hoje já está se vendendo direto do consumidor para o consumidor. Aí você vai ter um consumidorzinho. O consumidor para poder consumir esses produtos da fábrica. Isso é a venda direta. Que é a venda direta. Hoje está muito em voga também a automação. A automação, hoje no supermercado, a gente já vê, já está sendo substituída as pessoas por máquinas, inteligência, que hoje chamo de inteligência artificial. E nós também temos plataformas que produzem, que conectam. É uma tendência do século XXI. É uma tendência desse nosso século atual, de conectar o consumidor ao consumo, aquele que fornece esse consumo, um serviço, um produto ou um serviço. Isso é uma tendência forte. Hoje nós temos aí, através de Amazon, Mercado Livre, aqui no Brasil, Mercado Livre, em Portugal, não sei, mas Amazon é comum no mundo todo, lojas que trabalham, que têm suas plataformas e fornecem produtos para o consumidor diretamente, o Uber de transporte, o Airbnb para alugar, etc., etc., e outras, né? Isso vamos chamar de mercado tradicional. E o mercado tradicional, ele tem uma propaganda que é chamada propaganda de massa, onde o fabricante ou aquele que está fazendo a propaganda, ele alcança pessoas que que eles não conhecem, tá? Vamos pegar só esses conceitos. E existe uma outra propaganda que a gente trabalha dentro desse negócio, que é chamada propaganda natural, ou propaganda boca a boca, que ela é divulgada pelas pessoas. A pessoa divulga, tem um produto, um serviço bom, ela vai e divulga aquilo dali. Divulga, mas a pessoa não ganha nada. Ela não tem nenhum retorno financeiro a respeito disso daí. Só a satisfação de passar para o seu amigo, para os parentes, para as pessoas que mais gostam, porque se satisfez com aquele produto ou aquele serviço, não é? Então, e o mercado, esse que eu falei do empresário, o empresário tradicional, que ele tem dinheiro, ele contrata empregados para ele ganhar mais dinheiro, ele tem que ter lucros, é lógico, para poder funcionar. O empresário independente, que é dentro desse negócio, a gente trabalha, cada um não tem empregado, cada um tem a sua própria empresa. E como que funciona isso daí? A gente vai falar um pouquinho depois. Dentro desse existe um empresário, um estudioso, que fez um gráfico
onde a maioria dos... Você tem os empregados. Vou colocar aqui. A maioria de nós somos empregados. Trabalhamos por dinheiro. Empregados. Vou colocar aqui e vou dizer vou colocar essa letra aqui, empregado. São 60% das pessoas, ou em qualquer lugar, segundo esse que é chamado Robert Kiyosaki, que fez um livro a respeito disso, 60% das pessoas são empregados e 35% são autônomos. Ou seja, trabalham mais do que o empregado na zona de estafa. Trabalha muito mais do que o empregado. Aqui perfaz-se 95% das pessoas. Sendo que o dinheiro circulante, 5% do dinheiro circulante paga esse povo aqui. O empregado e o autônomo. Apenas 5%. E os outros 95% do dinheiro? O que vai ser feito desse dinheiro? 95%. Vai pagar o pessoal que está do lado de cá. Ó. Que está do lado de cá, que seriam os empresários, que tem mais de empresários, mais de 500 empregados, que são apenas 4% das pessoas. E nessa outra parte nós vamos ter um investidor, que ele tem dinheiro e aplica o dinheiro, que apenas 1% das pessoas, aí perfaz-se 100%, 1% das pessoas tem dinheiro e coloca o dinheiro para trabalhar para ele e lucrar e aumentar. Né? Então, nós vamos ter aqui 5%, vamos perfazer 100% das pessoas vão estar aqui incluídas dentro, sem contar os desempregados. E 95% do dinheiro total, que paga todo mundo, está pagando esse povo aqui. Então, é interessante, não é interessante ter ser um empresário com 500 empregados, se tiver muito dinheiro? Eu acho que todo mundo acha uma coisa que interessante isso, não é? Pegar o seu dinheiro e transformar ele em mais dinheiro, ter lucro e transformar em mais dinheiro. Aí, o que acontece nesse tipo de negócio? Normalmente, as pessoas... pode ser que você, dentro daqui, não esteja satisfeito com o que você tem, mesmo sendo empregado, ou sendo autônomo, ou investidor. Aí, esse negócio não serviria para você. Não serviria para você. Mas, se você quiser, dentro desse negócio, quiser ter uma economia em produtos, que tipo de produtos? Produtos que essa empresa que a gente trabalha, que é a Amway, que está presente, que começou nos Estados Unidos, em 1959, e daí ela foi se expandindo para outros países no mundo. Ela foi criada em 1900. Essa empresa, será que seria uma empresa sólida? A Amway. Vou colocar aqui, Amway. Será uma empresa sólida? Ela existe nos Estados Unidos desde 1959, fazendo o quê? Propaganda natural. A gente é remunerado por isso, por fazer propaganda natural. Ela existe desde 1959. Ela tem mais de 8 bilhões de dólares em faturamento no ano passado. Ela, lá nos Estados Unidos, como eu disse, ela faz produtos de primeira necessidade, produtos obrigatórios, que são mais ou menos, nos Estados Unidos, 400, e ela está presente em mais de 100 países e territórios no mundo. Ela começou primeiro nos Estados Unidos e depois foi aparecendo em outros países. No Brasil, ela surgiu em 1991. Perdão, botei 81. 91.
E tem aqui aproximadamente 100 itens, um pouquinho mais ou um pouquinho menos do que isso aí. Itens que ela produz, lá nos Estados Unidos são 400, aqui são 100 itens. Então, ela produz esses itens de obrigatório, para quê? Para cuidados com a casa, onde ela utiliza o conceito de biodegradável, os produtos não agridem a natureza, não agridem o corpo da gente, não agride, eles são hipoalergênicos. Eles têm garantia aqui no Brasil de 90 dias de garantia de satisfação, então não adianta, não precisa você confiar em mim, confie na empresa, ela garante isso. Se você não estiver satisfeito com o produto, ela te devolve o dinheiro. Então, ela usa cuidados com a casa, nutrição, cuidados com o corpo, para tomar banho, shampoo, desodorante e tudo mais. Então, o que nós temos mais? Por que nós escolhemos essa empresa? Por causa desses fatores. É uma empresa sólida, é uma empresa onde tem a moralidade, é uma empresa moral, a gente não agride as outras empresas, não tem essa competição, ela está dentro da legalidade em cada país que ela se encontra, ela obedece às leis e ela é ética. A gente não fica menosprezando os outros produtos, ou seja, já faz parte da empresa ser assim. E ela tem um lema, que eu não sei se você consegue, se tem uma outra empresa, eu nunca vi, onde o lema dela, o slogan dela é, em primeiro lugar, a família, a liberdade da pessoa, a esperança e a recompensa. Então, olha só, uma empresa fantástica dessa daí. O que seria, então, a propaganda de massa? Vamos pegar esse outro conceito da propaganda de massa. A propaganda de massa, normalmente ela é feita por uma pessoa, por um artista, e onde esse produto ou serviço é colocado por um artista, jogador de futebol, uma pessoa famosa, e é pago para essa pessoa, e normalmente não deve ser muito, muito barato, alguns milhões, aqui no caso no Brasil, alguns milhões de reais, ou alguns milhões de dólares para fazer propaganda, para vender aquilo, anexar, aquilo entra no preço final do produto. Então, quer dizer, o consumidor vai pagar tudo. Esses produtos com o preço dessa propaganda. E a propaganda natural, que é feita com a Emo, e onde nós trabalhamos com ela, nós não trabalhamos para ela. Ela nos fornece produtos e serviços a respeito nesse negócio. Há pessoas que não querem, vamos dizer assim, não querem ganhar dinheiro, ter um retorno financeiro, apenas quer ter economia, porque os produtos são muito econômicos. Esses produtos são econômicos, muito econômicos mesmo. Então, o que acontece? A pessoa ganha isso, mesmo que ela não queira desenvolver esse tipo de negócio, ela vai fazer isso. A pessoa, ela vai ter economia, e bastante economia. Esse tipo de negócio faz isso. Por que nós escolhemos isso daí? Como trabalhar com essa empresa para fazer isso aí? Primeiro, as pessoas que estão aqui, vocês conversam com as pessoas que lhe convidou para ver essa oportunidade, porque é muita informação, né? Muita informação. Eu gostaria de falar apenas mais uma coisinha aqui, ó. Se você, vamos colocar que você está aqui. Você vai estar aqui. Você divulga esse negócio com outras pessoas. É lógico que isso daqui vai ser não funciona assim, porque muitas pessoas se perguntam e dizem, não, eu não quero trabalhar, eu não quero funcionar, não quero trabalhar com esse negócio, não, estou satisfeito com o que eu tenho hoje.
você indica para outras pessoas, essas pessoas vão entrar no negócio. O que você tem que fazer nesse negócio? Primeiro, você conversa com a pessoa que lhe convidou, que se você quiser... Vamos fazer aqui só uma amostragem aqui. Vamos dizer que você consuma, tem um consumo aqui aqui no Brasil seria R$700, em torno de R$700, de produtos e serviços, de produtos, perdão, e esses... onde você tem que consumir dessa empresa, que é a empresa Amway, ela fornece direto. Só que para você se afiliar a ela, você tem que conversar com a pessoa que lhe convidou, para poder você... qual seria a vantagem? Uma vantagem, você, aqui no Brasil, você paga R$30, que é uma coisa irrisória, não compra nenhum... Compra um Big Mac. Nem sei se vai comprar isso, um Big Mac. Como é que é? Um hambúrguer, né? Coisa de hambúrguer para comer. Aí o que acontece? Você paga R$32, eu falei 30, agora está em R$32, para utilizar os produtos dessa empresa com um desconto de 30%. Você compra ela com 30%. A pessoa que não quer entrar no negócio ou se simpatiza pelos produtos apenas, ela vai comprar não vai ter desconto de 30%, ela vai comprar no preço cheio. Esse valor, digamos que você passa isso daqui, convida outras pessoas, aí que convida outras pessoas, é lógico que você vai receber muitos não. Vai convidar outras pessoas, uns têm mais interesse, vai convidando e vai participando do negócio e consumindo, porque sem consumir não vai ter resultado financeiro. Quando chega você alcançando um valor aqui no Brasil, que é em torno de 70 mil, o seu consumo pessoal de 700, de mais ou menos 700 no mês, porque isso é todo mês, você troca de supermercado, e você consumiu e soma essas pontuações, ninguém é obrigado a fazer nada disso aqui. Ninguém é obrigado a fazer nada. Aqui, mas só que se você não faz, você também não tem retorno. É uma coisa certa, né? Não vai ter nenhum retorno financeiro porque você não está não está consumindo, e uma parte desse consumo é revertido de volta. Quando se chega nesse valor de 70 mil reais, a empresa, que é uma das formas de bonificar, ela repassa mais ou menos alguma coisa em torno de 5 mil reais. Não sei se vai ser interessante para você retornar e ter esse retorno. Mas, repito, tem que trabalhar. A coisa não é assim sem trabalhar. O trabalho existe. O trabalho só vem depois da recompensa. O trabalho começa com T, recompensa começa com R. R vem antes. A recompensa, no caso, tem que ser primeiro do que o trabalho. Só vem depois, só vem antes no dicionário. Coisa que eu acho bacana isso. Então, fazendo o quê? Fazendo a propaganda natural. Como você fazer? Como que você vai fazer nisso daqui? Você vai conversar com a pessoa, se houver interesse para você trabalhar, como se afiliar e como você fazer para poder ter esse resultado financeiro. E você, com esse resultado, se você tiver chegando nesse nível, permanecer um ano, você ganha viagens, mas não são qualquer viagem. São viagens que para você, ou caso você esteja com a sua esposa, seja casado, elas vão, você mantendo e trabalhando e recebendo isso daqui, manter por um ano esse faturamento, você vai receber esses 5 mil reais, ainda vai receber viagens espetaculares. Viagens espetaculares, mas precisa trabalhar. Basicamente, é isso, como funciona esse negócio. Essa é uma oportunidade que você tem, isso daqui eu acho tão fantástico, porque é a única
eu não vislumbro outra desenvolvimento de um negócio próprio que possa ter um retorno dessa magnitude sem você trabalhando, logicamente. Aí você precisa trabalhar. É incrível. Eu não sei explicar, mais detalhes. Você conversa com a pessoa que tem um interesse que você consiga obter os seus resultados para conseguir os seus sonhos, as suas necessidades. Então, converse com a pessoa que lhe convidou para assistir essa oportunidade, para saber mais. Olha, me interessou, eu quero saber. Ela vai chegar, vai ter o maior prazer de detalhar mais, porque é muita coisa. Isso aqui é só uma pincelada rápida. Eu acredito que já dei o meu recado. Tá ok? Muito obrigado, senhores e senhoras. Abram os vossos microfones e vamos dar uma salva de palmas para o esforçado William, que nos deu a dica de como que efetivamente, meus queridos, a dica que ele deu é importante. O boca a boca hoje é a melhor ferramenta dos últimos 150 anos de propagar um fato qualquer sem que haja um investimento. Mas, acima de tudo, o que ele falou tem um fundamento especial. Nós estamos falando de uma empresa de 1959, aqui no Brasil desde 1991, 92, 93, está lá em cento e tralalá países, mas observem bem, não precisa de armazém para fazer estoque. Não precisa ir no banco para pedir empréstimo. Não precisa ter um balcão e uma máquina e nem para somar aquilo que o cliente vai comprar. Isso é um trabalho, ele falou com muita propriedade. Mas o que é? É pegar na mão do teu cliente, levar até no teu site, que é lá na loja virtual. Esse teu cliente vai ser recebido com amor e carinho. Esse cliente vai escolher os produtos, vai pagar para a empresa, não vai ficar devendo para você. E a empresa vai entregar no endereço indicado a compra que normalmente precisaria ser feito num shopping, numa loja, na quitanda, e etc, etc, etc. Então, meus queridos, é um negócio realmente, apesar de ter começado lá em 1959, com outras características, hoje, no século XXI, é uma ferramenta inestimável. Analisem o seguinte, vocês, quantas compras fizeram via internet nos últimos 6 meses? Sanduíche, 40 ou 50 produtos que vocês viram lá e acabaram comprando no Mercado Livre, não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. Que ferramenta vocês usaram? A ferramenta virtual. E esta empresa de tão inteligente, o que ela fez? Meus queridos, não tem loja, não vai comprar na loja coisa nenhuma, você vai comprar na web, você vai comprar virtualmente. E cada uma das pessoas que o William indicou para ser um novo empresário independente, vai ter um site. Meus queridos, de graça, um site normal, aplicado em cartão de débito, cartão de crédito, Pix, e acima de tudo, boleto pré, ou se não, débito automático na Caixa Econômica Federal, custa, não me deixa mentir, a Lúcia pode me dar essa informação, 20 mil reais, 25 mil reais, 30 mil reais, né, Lúcia? E, por outro lado, quando você faz um cadastro sem vergonha de 30 merréis ou 32 merréis, você recebe graciosamente um site com essa envergadura. Esse não é um negócio qualquer, é um negócio excepcional do século XXI. William, obrigado pela sua... Realmente muito bom.
E para dar continuidade a esta jornada sensacional, nós vamos convidar uma pessoa do nosso carinho, a Sônia Reis. Ela é natural de Guaratinguetá, mas mora em Jundiaí há muito tempo, há mais de 30 anos, e é casada, tem 2 filhos. Importante, aquilo que o próprio William falou, tem que ser um time, tem que ser uma equipe, tem que ter vontade. Os seus 2 filhos também fazem o negócio, e ela se sente gratificada. Ela é engenheira elétrica, trabalha na área comercial com tratamento de águas. Puxa vida, meus queridos, é um pouquinho aquilo que a empresa tem como paradigma, que é cuidar da natureza, fazer com que a gente tenha o nosso envolve, sem sombra de dúvida, com qualidade, e ela trabalha mostrando para as pessoas que é importante fazer o tratamento da água industrial. Lá no finalzinho nós vamos falar um pouco sobre isso. Isso é, a empresa, acima de tudo, usa a água para fazer lá os seus processos e depois simplesmente joga fora. Não. Tem que devolver para a natureza o mais puro possível. E para isso tem toda uma técnica, tem todo um processo, e ela é especializada. Desenvolve o negócio da Emo há mais de 20 anos, e como hobby, com muito cuidado. Basquete, aviação, tem como hobby, acima de tudo, poder ficar com a família e poder viajar. E não é fácil, não é fácil. Então, meus queridos, abram os vossos microfones e vamos saudar com uma calorosa salva de palmas a Sônia Reis, que vai nos reportar uma experiência que vamos simplesmente... Sônia, cadê você? Está aqui. Parabéns, Sônia, muito bem-vinda. Parabéns, Sônia. Vamos lá. Muito obrigada, senatore, pela apresentação. E eu estou encarregada hoje de contar sobre uma experiência. E como bem disse o William, né, nesse negócio você pode consumir, você pode recomendar e você pode duplicar. E a ideia aqui é falar um pouquinho dessa duplicação, né? Nesse negócio você aprende a trabalhar com ele, porque a gente na escola, no trabalho, foi acostumado a estudar bastante, para que um dia você encontre um emprego, você trabalhe para os outros, e aí você seja feliz. Só que isso não vem acontecendo, né? As pessoas até fazem a parte dela, estudam muito, mas acabam não tendo a felicidade que gostariam de ter, né? Atingir os sonhos. E aí, nesse negócio, a gente aprende que a gente tem que duplicar o que a gente está fazendo, né? Através do quê? Como que eu ensino? Como que eu aprendo esse negócio? Ele é bem diferente do tradicional. Então, a gente aprende com os áudios, a gente aprende com os livros motivacionais, com essas apresentações que são semanais, com seminários que são mensais, com convenções que são a cada 6 meses, e não nesse final de semana, mas no anterior, a gente teve uma convenção supimpa, maravilhosa, né? São 2 dias no final da semana, onde a gente aprende com as pessoas que estão fazendo sucesso, né? No mundo tradicional, as pessoas que fazem sucesso guardam as coisas para elas, e nesse mundo novo nosso, a gente procura passar tudo que a gente sabe, tudo que a gente conhece, toda a experiência que a gente vive, né, que está vivendo por esse negócio. E é muito interessante você participar dessas convenções, porque você vai ver pessoas muito parecidas com você,
dando depoimento de como elas superaram, como elas fizeram, né? E a gente tem, para desenvolver esse negócio, um padrão, que é chamado de padrão de 8 passos, né? Onde a gente primeiro define aquilo que a gente gostaria de fazer, que é o sonho, por que eu estaria desenvolvendo esse negócio, que pode ser desenvolvido com as coisas que hoje eu já faço, né? Como bem disse o senador, hoje eu desenvolvo uma outra atividade além da Amway, e dá para você conciliar tudo isso aí, né? E aí você tem um segundo ponto, que é o compromisso com aquilo que você quer, né? Se você se comprometeu a desenvolver esse negócio, você procura fazer o seu melhor, né? Aí você vai ter uma lista de nome, que é para poder fazer as pessoas saberem o que você está fazendo, né? Você não pode estar escondendo das pessoas, muito pelo contrário, o que você faz, né? Porque é uma coisa ética, moral, legal. Então, é importante você estar comentando isso com as pessoas e fazendo com que elas cresçam, né? Então, você vai fazer uma lista de nomes, vai contatar, vai convidar, vai fazer isso que o William fez muito bem hoje, mostrando para a gente como é esse negócio, né? Aí você, uma vez que a pessoa, como o William disse, se interessar, você vai fazer o acompanhamento dela, e de tempos em tempos você vai se aconselhar para ver se você está no caminho certo. E o último passo, que é o que eu quero falar hoje, é a duplicação, né? É você fazer com que isso continue sendo feito, né? No tradicional, a gente tem uma certa rotina, né? E nesse negócio, a gente vai fazer a duplicação. Essa empresa tem 4 pilares que são fantásticos, que é família, né? Você pode trabalhar com família, como bem disse o Senatore, meus filhos fazem parte, meu marido. Você tem a liberdade de desenvolver esse negócio dentro das suas condições, te dá esperança, porque daqui, se você não fizer nada de errado, nada que traga problema para a empresa, você vai continuar sempre aqui e desenvolver na medida que você tem condições. E a recompensa, né, que a gente costuma dizer que ela pode ser uma renda extra, como o William falou, quando você recomenda os produtos, ou pode ser, quando você duplica, você tem uma renda extraordinária, né, aquela que te deixa feliz todo dia 15 do mês, que é quando essa empresa paga certinho. E aí eu queria falar da duplicação, que vem linkado a um dos pilares, que é a família, onde é muito importante você ter os filhos junto com você, né? Então, mais de 20 anos, minha filha tem 24 anos, e eu levava minha filha sempre comigo, nos eventos, nas apresentações, no dia a dia, eu levava porque hoje, com 24 anos, ela tem a vida dela, e eu não tenho a preocupação mais de ficar cuidando dela, mas era uma forma de eu desenvolver e também estar com os meus filhos, né? E ela tinha cerca de 12 anos, mais ou menos. Ela é impressionante como a duplicação é uma coisa que é desse negócio e que te encanta, né? Você ouve, crianças normalmente são umas esponjinhas, né? Elas absorvem tudo. E aí, muitas vezes, você havia apresentar, por exemplo, um catálogo ou mostrar alguma coisa para as pessoas, é como se você estivesse se ouvindo, porque ela captava tudo e fazia da forma com que normalmente você faz. E ela me acompanhou em várias apresentações, até que num certo momento eu tive uma duplicidade de agenda, já tinha uma agenda e alguém veio me pedir socorro urgente para fazer a apresentação, e eu pedi para que a minha filha de 12 anos fosse com essa pessoa para auxiliá-la na apresentação. Foi um sucesso a apresentação dela, até mesmo porque ela falou num público de professoras, né? Ela, como uma pequena estudante, falou para várias professoras, e a reunião foi um sucesso, e as pessoas ficaram encantadas com a forma com que ela apresentou
a forma com que ela duplicou um negócio que nem era dela. Hoje ela tem um negócio dela, mas ela duplicou de uma forma assim espetacular. Então, a base desse negócio é a duplicação. E para duplicar, a gente tem que fazer o negócio todo dia, duplicar todo dia, abrir o nosso negócio todo dia, né? Enfim, fazendo o que tem que ser feito. A diferença do mercado tradicional é que ninguém nos obriga a fazer isso. A gente faz porque é o nosso negócio, que a gente quer e é aquilo que vai pagar o nosso sonho. É isso aí, Sanatori. Essa é a mensagem de hoje para a experiência. Muito bom. Pessoal, abram os vossos microfones e vamos agradecer a Sônia Reis por essa apresentação espetacular. Meus queridos, beleza? A Sônia falou uma coisa importante, né? A chamada duplicação e o sistema e etc. Observem bem. Quando o William comentou que aquele convidado, se gostar, pode ser cadastrado, não esqueçam, essa empresa está há alguns anos à frente do mercado, há alguns anos. Eu posso assegurar para vocês, não existe empresa de marketing que tenha o nosso sistema de treinamento e capacitação. Grátis. É o INA/academia, e você tem lá um sistema de treinamento e capacitação desenhado para você. Você pode acessar às 8 da manhã, meio-dia, às 4 da tarde, né, Lúcia? Às 10 da noite. Interromper num determinado momento e voltar nesse treinamento, nessa capacitação, um dia depois, uma semana depois, terminando, você tem um certificado. Vocês são pessoas inteligentes, experientes e vão entender o que eu estou falando. Qualquer cursinho sem vergonha ou um seminário final de semana, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 reais. Nós temos uma faculdade a céu aberto, como dizia o nosso mentor, que hoje não está mais conosco. De graça. Eu só posso às 5 da manhã. Tá bom, antes de fazer o meu exercício. Mas às 5 da manhã. É um volume, meus queridos e minhas queridas, é um volume de informação excepcional. Além da indicação do livro, tem que ler. Aliás, cada um de nós aqui, quanto já não leu na vida e quanto precisa? Além dos áudios. Independente da reunião entre nós, né, semanal, né, você tem lá o seminário, você tem a convenção, mas a convenção serve, acima de tudo, para convencer aquelas pessoas que não acreditam. Quem esteve conosco lá naquele final de semana percebeu o volume, absolutamente, o volume de entusiasmo, de alegria e de convencimento, por isso que é uma convenção. Ai, que noite maravilhosa. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta para a Sônia ou para o William? É só levantar a mão. Muito obrigado pela tolerância, pela paciência, pela presença em mais uma reunião sensacional. É isso aí, meus queridos. Quem quiser falar alguma coisa, é só levantar a mão que a gente autoriza a abrir o microfone. Em não acontecendo... Seu Edmilson, você está bem? Abre o microfone. Você está bem? Boa noite a todos. Segundou. Porque ótimo, graças a Deus. Porque faz um tempinho que a gente não tinha notícias tuas, né? Eu estou bem, graças a Deus. Você está bem? Eu estava trabalhando à noite. À noite? Eu estava trabalhando das 9 às 6 da manhã. Louco. Agora Este final de semana... Agora eu vou ter horário normal. Edmilson, este final de semana
e eu estive com o senhor José Ferreira Ponte, ex-funcionário da empresa onde você trabalha. E eu não sabia que você estava trabalhando à noite, mas já vai voltar para o horário normal. Não, já Essa voltei. coisa de turno mexe com o nosso biológico, né? Eu não sou É nem isso de aí. turno, eu quero resolver BO mesmo. Não sou nem de turno, eu quero resolver BO. Tá bom. É isso aí. Seu Mário, por favor, abra o seu microfone e tens a palavra. Boa noite, obrigado, senador. Eu apenas queria lembrar que semana que vem nós teremos nosso evento vai ser diferente, Especial. vai ser especial. Especial. A gente, a cada 3 semanas, a gente convida alguém de fora, algum líder de outra organização, para vir falar com a gente sobre o nosso foco, que é empreendedorismo, desenvolvimento desse negócio. Então, nós temos na semana que vem Rúbia. a dona Nelva Rúbia dos Santos. Ela é enfermeira em grau superior e ela é casada, não tem filhos, vive em Arapiraca, no interior do estado de Alagoas. Sim, senhor. Ela é irmã da Rubenita, mas é outro... É diferente. A Rubenita é uma pilha, né? É um fio desencapado. A Nelva é tranquila, entendeu? É diferente. Mas ela ela é platina rubi no negócio, então a gente tem muito para aprender com ela e vai ser muito bom. Convidem os seus convidem os seus prospectos, porque vai ser uma noite memorável. Muito bom, muito bom. Então, já que nós estamos finalizando, você já passou para o Luiz Garcia, né? Hein, Mário? Passou o quê? Ué, é ele que vai apresentar, meu querido. Então, passou o material? É. Normalmente quem é moderador já sabe das coisas, né, senador? Como você... Ele já tem todo o material, Daniel. Que beleza, que beleza. Será uma noite memorável. Ô, Gercelino, pede para a menina fazer tchau para nós aqui, que nós vamos fechar a sala. Cecília, vem cá. Vem cá, estão pedindo para você falar tchau para eles. Tchau, boa noite. Um beijo. Boa noite. Boa noite, Cecília. Tchau, tchau. Tchau. É isso aí. Boa noite, gente. Boa noite. Meus queridos e minhas queridas. Boa noite, todos. Mais uma noite espetacular. Muito bom. Muito bom. Muito Boa bom. noite, até segunda-feira com a Nelva. É isso aí. Deus quiser. Deus quiser, estaremos lá. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau, tchau.